Nós sabemos que existem a classe de pacientes que desenvolvem problemas na coagulação, que diminuem, que dificultam a coagulação. Então, esses pacientes eles vão ter o quê? Uma maior facilidade de sangramentos, de hemorragias. E aí pessoal, bem-vindos novamente ao meu canal. Eu sou a Vivi, sou biomédica, mestre em Fisiologia Humana e doutoranda em Naturopatia. E é um prazer estar novamente aqui falando com vocês sobre mais um assunto relacionado à área da saúde. E esse vídeo, o vídeo de hoje, ele será dividido em duas partes. Então hoje, na primeira parte, nós vamos falar sobre problemas da coagulação lenta, diminuída. E no próximo vídeo aqui do canal, nós conversaremos um pouco mais sobre a coagulação excessiva. Então, se você é novo aqui no canal, esse assunto te interessa, já clica no inscreva-se e clica também no sininho para receber a notificação assim que o outro vídeo for ao ar, assim você não perde nenhum conteúdo aqui do canal. E eu tenho visto que os vídeos referentes à coagulação aqui no canal têm tido uma procura maior. E muitas são as dúvidas referentes aos exames que fazem esse controle, essa análise da parte da coagulação. Sejam aqueles exames solicitados de forma pré-cirúrgica, antes de algum procedimento, ou até mesmo para quem já faz uso de algum anticoagulante e precisa fazer de tempos em tempos esse exame. A coagulação ela tem preocupado as pessoas, os pacientes cada vez mais e também a classe médica. O intuito desse vídeo é conversarmos sobre os problemas que podem surgir na coagulação. Nós sabemos que existem a classe de pacientes que desenvolvem problemas na coagulação, que diminuem, que dificultam a coagulação. Então, esses pacientes eles vão ter o quê? Uma maior facilidade de sangramentos, de hemorragias. Existe também uma outra classe de pacientes que pode desenvolver durante a sua vida problemas na coagulação que vão gerar um aumento nessa coagulação, uma facilidade de coagular. E esses pacientes já vão ter outros sintomas e outros riscos, como um risco maior de desenvolver trombos. Então, toda vez que o paciente precisar passar por um procedimento cirúrgico, ele vai precisar fazer o exame do coagulograma, conhecido como coagulograma. Eu já tenho um vídeo aqui no canal falando sobre o coagulograma. Eu vou deixar o link dele na descrição. Depois de assistir esse vídeo, você pode correr lá e assistir aquele vídeo da coagulação, se você ainda não assistiu, obviamente, e se tem alguma outra dúvida. Eu não vou abordar aqui exatamente sobre o exame da coagulação, mas um ponto que eu acho muito importante, que tem que ficar entendido, é a questão de que a coagulação, essa avaliação da coagulação, ela serve tanto para verificar se o seu corpo está sendo capaz de fazer coágulos, de formar coágulos, que é muito importante em casos de rompimento de alguma veia, assim como o seu corpo tem de ser capaz de dissolver esse coágulo. O coágulo ele só é importante para o nosso corpo, ele só é benéfico para o nosso corpo até que tenha um rompimento em algum vaso sanguíneo. Depois que as células, que o epitélio, aquela parede do vaso for reformada, não tem por que aquele coágulo ainda se manter ali. Ou não tem por que o seu corpo coagular quando não existe algo desse tipo influenciando no extravasamento do sangue. Então, quando o corpo de alguém está formando coágulos demais e não está conseguindo dissolvê-los, isso é um problema de coagulação. E lá no coagulograma mostra também. Assim como se a pessoa está precisando formar coágulos e não está conseguindo, isso também é um problema na coagulação e também vai ser visto através do coagulograma. Além do coagulograma, que é um exame básico feito em praticamente todos os laboratórios, existem exames específicos da coagulação, como o famoso dedímero, que aqui no canal nós também temos vídeo falando sobre ele. Vou deixar o link também na descrição. O dedímero e outros exames mais específicos da coagulação também são, em alguns casos, muito importantes, porque também conseguem indicar aí para o médico se esse paciente está tendo uma maior facilidade de desenvolver trombos ou não. Mas o foco desse vídeo é falarmos sobre pacientes que têm problemas para coagular. Então vamos passar para os sintomas. Quais são os sintomas dos pacientes que têm essa maior dificuldade para coagular? Primeiro deles, facilidade de ter hematomas. Então, aquela pessoa que vive com hematoma e não sabe aonde adquiriu. Nós sabemos que se esbarrarmos em alguma coisa, pode gerar um hematoma. Dependendo da força que isso acontece, pode ter rompimentos de microvasos, de vasos mais superficiais, e a pele vai ficar com o hematoma, com a mancha. Mas tem muitas pessoas que não se bateram, não lembram de ter esbarrado em nada, e mesmo assim vivem cheias de hematomas.
E isso já é um indicativo de fazer uma pesquisa referente à coagulação. Também o surgimento de petequias e púrpuras, que são pequenas manchas também roxinhas avermelhadas. E isso pode indicar um problema na coagulação, referente também aos capilares, rompimentos e capilares, que são aqueles vasinhos bem fininhos, menores, que passam entre as nossas células para irrigá-las com o sangue. Outro sintoma muito comum são os sangramentos, principalmente nas regiões da mucosa. Então, se um paciente, uma pessoa, começa a sangrar do nada na região da gengiva, pode já indicar que ela esteja com um problema na coagulação. Além de aumentar esses processos de sangramento, ele vai dificultar com que sangramentos já existentes cessem. Então, além de ser fácil para um paciente com problema na coagulação, com uma coagulação diminuída, é fácil para ele ter rompimentos nos seus vasos sanguíneos, ao mesmo tempo é difícil parar esses sangramentos. Isso é um ponto de atenção que todos podem ter. Cortes mínimos em pacientes que possuem problemas de coagulação vão sangrar por mais tempo. Lembrando aqui que eu não estou falando exatamente dos pacientes que já tomam anticoagulantes. Aqui eu estou falando de pessoas que não fazem tratamento com anticoagulante. Um outro sintoma ainda que está bem presente nesses pacientes é uma ardência na região antes do rompimento desse vaso, ou na região que já possui o hematoma. Essa ardência, ela pode ocorrer também em pessoas, por exemplo, que tenham tendência a ter varizes, ou aquelas telangiectasias, que são aqueles vasinhos menores que aparecem na pele, porque é um rompimento de um vaso e ele vai gerar essa sensação de ardência. Mas uma pessoa que tem um problema de coagulação, ela também vai apresentar, ela pode vir a apresentar essa ardência toda vez que um vaso se romper. Além desses sintomas, obviamente, um exame que esteja alterado e pensando numa baixa coagulação, os fatores de coagulação estarão aumentados. Então, o tempo de protrombina, ele vai estar elevado, a atividade em porcentagem, ela vai estar diminuída e o RNI estará aumentado. Isso pode indicar um problema de coagulação. Lembrando novamente que quem dará esse diagnóstico é apenas o seu médico. Então, você notou diferenças, notou esses sintomas, você procura um médico para fazer essa análise, essa verificação. Não fique em casa esperando. Claro que entre todos esses sintomas, uns são mais preocupantes do que outros, mas deem a devida importância, devida atenção à saúde de vocês. Qualquer coisa eu fico à disposição, fiquem bem e até a parte 2 desse vídeo, se Deus quiser.